Para neste vídeo se tu tiveres dificuldades para dormir. Andas com problemas de sono, colocas a cabeça no travesseiro, não consegue pegar sono. Ou se tu pegas o sono, o teu sono é muito leve, superficial demais, desperta frequentemente à noite e nunca volta a conseguir manter um sono. Por isso você sente que dia seguinte acorda cansado, como quem deve ser empurrado da cama e principalmente sente que o seu desempenho, seja laboral, escolar, está comprometido, a sua capacidade cognitiva, o seu raciocínio lógico está comprometido. É verdade, o sono pode criar tudo isso. Sem contar que a falta de sono tem sido um dos grandes motivos para a ansiedade e depressão, aliás, e outros transtornos, tanto físicos assim como psicológicos. É por isso que quero partilhar aqui contigo algumas dicas sobre como você pode manter um sono saudável e tranquilo. Então, começa já a seguir este perfil, partilha com seus amigos para que também possam seguir este perfil, este Instagram ou Facebook, dependendo de onde você está a ver este vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar contigo para você poder ter um sono tranquilo tem a ver com a higienização do sono. Sim, tal como precisamos de higiene para o corpo, para outras áreas, o sono também precisa de higienização. O que isso significa? Significa que há algumas práticas suas que você tem tido com muita frequência que acabam sendo um lixo ou uma sujidade ou, sei lá, acabam raspando a possibilidade de você ter uma saúde mental boa e, consequentemente, ter um bom sono. Por exemplo, guardar no coração ou na mente, seja onde você quiser considerar, coisas maléficas, mágoas, traumas, vícios, tudo aquilo que de alguma forma acaba prejudicando a sua paz interior e de alguma forma você vai para a cama intranquilo. Então é importante que antes de tudo você resolva os problemas da vida que acabam apoquentando a sua mente, de tal sorte que ao colocar a cabeça no travesseiro, a mente começa a bombardear um conjunto de medos, um conjunto de sofrimentos que dificultam você ter um sono tranquilo. A primeira higienização e a mais importante de todas é, sem sombra de dúvidas, a higiene mental. Cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Mas também você deve cuidar imediatamente de alguns aspectos rotineiros que nós temos, que de alguma forma parecem banais, mas no final de tudo acabam interferindo de forma significativa no nosso sono. Quer alguns exemplos? Eu dou. Por exemplo, a alimentação. Nós temos a cultura de comer, sobretudo na hora do jantar, comidas extremamente pesadas, não permitindo que o organismo, ou melhor, possa ter um relaxamento necessário para que a nossa mente também possa relaxar. Precisamos compreender que o nosso corpo ele trabalha com uma dinâmica específica de uma ligação estreita entre o que acontece no estômago e aquilo que acontece na nossa mente. Agora, quando nós, por exemplo, acabamos comendo demais, além daquilo que deveria ser o necessário, ou comer leve, nós acabamos interferindo, fazendo com que o corpo trabalhe mais do que deveria trabalhar na hora que ele deveria repousar. Isto faz com que nós possamos ficar mais agitados, faz com que nós possamos ter dificuldade de relaxar, faz com que nós possamos ter menos concentração ou menos capacidade de compreender que agora o corpo precisa repousar. Então nós temos que controlar aquilo que comemos antes de dormir. A sugestão é que nós comamos o quanto cedo possível, para que permitamos que tenhamos pelo menos umas 3 horas do corpo fazer uma digestão e com isso possamos ir à cama com o estômago vazio. Não significa necessariamente fome, porque você terá se alimentado até onde é necessário. Falando sobre alimentação, há aqueles ainda que escolhem comer, por exemplo, chima com feijão, depois de 10 minutos vão à cama. Essas pessoas estão a comprar não só um passaporte para ter um péssimo sono, mas um hábito alimentar que um dia pode acarretar custos maiores na própria saúde. Então nós precisamos, obviamente,
tomar cuidado com aquilo que nós comemos. Porque estamos a falar de comida, alguns alimentos ou algumas coisas que nós ingerimos devem ser definitivamente evitados. Por exemplo, drogas como o álcool e outras substâncias psicoativas devem ser evitados porque atrapalham de forma significativa o funcionamento normal do organismo, interferindo em processos psíquicos ou mentais e que o sono faz parte, obviamente, desta elaboração. Então, você precisa tomar uma decisão inteligente, cortar qualquer tipo de droga que esteja a consumir que acaba interferindo na sua qualidade de sono. Precisa igualmente não só cortar drogas ilícitas como nós conhecemos, mas também controlar o consumo de outro tipo de drogas, por exemplo, cafeína, entre outros estimulantes que acabam fazendo com que você não consiga, no momento que o corpo tem que repousar, ele repousar. Deve igualmente controlar o consumo de líquidos. Sim, a recomendação é que nós possamos durante o dia consumir a quantidade certa de todos os líquidos que nós precisamos para manter o corpo hidratado. Nesse sentido, tínhamos que beber os 2 litros de água, sei lá, e outros líquidos necessários para permitir que, a partir das horas noturnas, nós não tenhamos que necessariamente precisar beber água constantemente. Beber água durante as noites ou outro tipo de líquidos que nós possamos ingerir aumenta de forma significativa algumas atividades nos nossos sistemas, fazendo com que tenhamos necessidade de ter que interromper o sono constantemente para poder fazer necessidades menores. E o normal do sono é que ele é um ciclo que deve ser ininterrupto, não tem que ser interrompido. Então você deve começar a beber a água que tu precisas, os líquidos que tu precisas antes de ir à cama. Outro problema muito grave que nós podemos estar a cometer é manter alguns aspectos que vão estressando-nos durante a hora noturna. Por exemplo, conversas quentes, alguns têm a prática de deixar o dia passar, só à noite é que chamam os parceiros para sentar, para conversar sobre assuntos quentes, para depois dormirem. Isto cria condições para que nós possamos definitivamente dormir intranquilos. A ter que resolver o problema, vamos privilegiar o dia, porque a noite foi feita para dormir. Além do mais, é preciso que nós possamos evitar televisão ligada ou um som de batidas amapianos enquanto nós tentamos dormir. Essas coisas devem ser evitadas. A ter que escutar um som deve, obviamente, ser um som com frequência, por exemplo, cardíaca, que vai te ajudar a regular os seus batimentos cardíacos. Normalmente são músicas para dormir. Não obstante, as luzes do quarto devem ser totalmente desligadas. O recomendável é que uma pessoa deve dormir num lugar escuro onde não consiga ver a própria mão. Isto deve-se ao fato de que o sono, mais que ser apenas um processo parecendo sonoso, há um conjunto de trocas que vão acontecendo com o ambiente em que nós estamos. O organismo vai captando, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Portanto, quando nós dormimos com luz acesa, dificultamos de forma significativa que o nosso organismo possa ter essa regulação hormonal. Mas não só por isso. O cérebro ele precisa de uma educação. Deve compreender a escuridão. E a escuridão vai, obviamente, fazer com que ele compreenda que chegou o momento de repouso. Eu podia partilhar 1 milhão de dicas aqui, mas deixa que eu partilhe umas que eu considero ainda mais importantes. A organização do espaço onde nós dormimos. Alguns dormem, por exemplo, em quartos extremamente sujos, lençóis muito sujos, entre outros problemas apertados, menos que não permitem a circulação do ar. Compreendo que nós vivemos num país em que as situações
socioeconômicas impede que a gente tenha estruturas ou casas sofisticadas. Mas na nossa miséria, na nossa pobreza, a organização tem que ser o nosso estilo de vida, principalmente quando se diz respeito ao quarto, uma vez que passamos definitivamente boa parte do nosso tempo dormindo. Então temos que organizar. Limpeza, abrir espaços, retirar do quarto coisas que você guardou em 1900 não estava ninguém, alegando que um dia vai precisar usar. Retire isto do quarto. Permita que seu quarto seja um lugar acolhedor. Almofadas. Outros usam almofadas que parecem pedras, dificultando, obviamente, que o corpo possa ter uma posição normal para relaxamento. Usar almofadas mais macias, usar uma cama macia, vai permitir que tu tenhas definitivamente uma boa qualidade de sono. Ali a tudo isso que eu disse, há uma boa prática alimentar, a prática de exercícios físicos, a meditação, exercícios de relaxamento que nós fazemos aqui na terapia e alguns chás naturais, por exemplo, tomar alguns chás naturais em substituição de chás pretos, isto tudo vai te fazer com que tu tenhas um sono tranquilo. Mas, por sim, pelo não, pelo dito e não dito, a coisa mais importante é que você possa fazer terapia para que nós possamos te ajudar a dormir. Porque pode ter situações em que o teu caso em particular precisa de algum reforço, de alguma medicação ou alguma terapia para que tu possas definitivamente recuperar o seu sono. Porque o sono é direito de todo mundo e você merece esse direito. Nos busca aqui para mais orientações. Partilha, nos segue, porque nós temos muito conteúdo ainda a partilhar contigo.